Título 4. Da atribuição municipal, da receita e despesa e do orçamento. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Artigo 127. São tributos municipais os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 128. Compete ao município instituir impostos sobre: Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 156, inciso 4, da Constituição da República e excluídos de sua incidência as exportações de serviços para o exterior. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis, ou arrendamento mercantil. Artigo 129. As taxas serão instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo município. Artigo 130. A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada em decorrência de obras públicas, nos termos e limites definidos na lei complementar a que se refere o artigo 146 da Constituição da República. Artigo 131. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados ou reduzidos segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esse objetivo, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. Artigo 132. As cooperativas e fundações instituídas no município poderão ficar isentas de impostos por prazo que a lei definirá, quando forem de relevante interesse os objetivos propostos pelas mesmas, a critério do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre o prazo de vigência da isenção e sobre o tipo de imposto. Parágrafo 2º. As isenções beneficiarão somente as pessoas jurídicas, não sendo extensivas aos seus dirigentes e associados. Artigo 133. As empresas, quando instalarem no município filiais, escritórios ou agências, ficam obrigadas a emitirem notas fiscais pelo local de venda do bem ou da prestação de serviço. Parágrafo único. A reincidência implicará a cassação de licença de funcionamento. Artigo 134. Fica isento de IPTU o imóvel ocupado por ex-combatente, limitado tal benefício ao imóvel do domicílio. Artigo 135. O Código Tributário Municipal disporá sobre a isenção total ou parcial de tributos para empresas públicas ou privadas que tenham por atividade a realização do desenvolvimento econômico urbano do município, nas áreas comercial, industrial e de serviços. Capítulo 2. Da receita e da despesa. Artigo 136. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em impostos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos.
Artigo 137. Pertencem ao município. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos, pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações por ele mantidas. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União à Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis situados no município. Inciso 3º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Inciso 4º. 25% do produto de arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Artigo 108. A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo prefeito mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 139. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição da República e nas normas de direito financeiro. Artigo 140. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso orçamentário disponível. Artigo 141. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. Artigo 142. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias, fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei, ou emergência devidamente justificadas pela autoridade municipal. Capítulo 3. Do Orçamento. Artigo 143. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual, das diretrizes orçamentárias e do Plano Plurianual obedecerão às regras estabelecidas na Constituição da República, na Constituição do Estado e nas normas de direito financeiro e orçamentário. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, assim como o demonstrativo pormenorizado de arrecadação de impostos e da aplicação de recursos. Artigo 144. Os projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias, aos planos plurianuais e ao orçamento anual, bem como os créditos adicionais, serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, a qual caberá: Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas à comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma do regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotação para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço de dívidas. Inciso 3º. Sejam relacionados: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Ou Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesa correspondente poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 4º.
até a entrada em vigor de lei complementar referida no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1º da Constituição da República, ou de qualquer outra oriunda da reforma constitucional, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes de encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Parágrafo 5º. O projeto plurianual e o projeto de lei orçamentária anual serão encaminhados à Câmara Municipal até 3 de setembro e devolvidos para sanção até 30 de novembro seguinte. Artigo 145. Nos planos sob responsabilidade do Poder Público Municipal, devem constar metas e dotações orçamentárias para a solução dos problemas decorrentes da falta de saneamento básico. Artigo 146. A lei orçamentária compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. Artigo 147. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta do orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 148. A Câmara não enviando, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, o projeto de lei orçamentária à sanção, serão promulgados, como lei, pelo prefeito, o projeto originário do Executivo. Artigo 149. Rejeitado pela Câmara, o projeto de lei orçamentária anual prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores. Artigo 150. Aplicam-se aos projetos de lei orçamentária de diretrizes orçamentárias e planos plurianuais, no que não contrariarem o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo, em especial as previstas para apreciação da lei orçamentária anual. Artigo 151. O orçamento será uno, incorporando-se, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 152. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita ou à fixação da despesa anteriormente autorizada, não se incluindo nesta proibição a: inciso 1º, autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º, contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 153. São vedados: inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º, a realização de operações de créditos que excedam os montantes das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidades precisa, aprovados pela Câmara por maioria dos seus membros. Inciso 4º, a vinculação de receio de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição da República. A destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 162 desta Lei Orgânica, e a apresentação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.
Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transformação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, incluídos os mencionados no artigo 152, inciso 3, desta Lei Orgânica. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 154. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, só poderão ser feitas, se houver prévias dotação orçamentária suficiente, para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Capítulo 4. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 155. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos em lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 2º. As contas do prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do órgão estadual incumbido desta missão. Parágrafo 3º. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo órgão estadual incumbido dessa missão. Parágrafo 4º. As contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 5º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-las, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 156. O Poder Executivo manterá sistema de controle interno a fim de: Inciso 1º. Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. Inciso 2º. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e orçamento. Inciso 3º. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. Inciso 4º. Verificar a execução dos contratos. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!